Então, eu vou estar falando agora, como próprio tema desse web seminário, sobre as 10 dicas de ergonomia em casa. Alguém tem alguma dúvida? Alguém queria colocar alguma coisa aí que eu não falei? Beleza? Fique à vontade aí. Bom, então, as 10 dicas de ergonomia em casa. Eu coloquei propositalmente mais dicas de ergonomia em casa do que dicas de ergonomia no trabalho, justamente para fugir daquela ideia que você tem que cuidar da sua saúde e da ergonomia só no trabalho. E não é. Eu vou mostrar regras simples, nenhuma regra incrível eu vou mostrar aqui, mas que faz toda a diferença aí e que você pode aplicar na tua casa, inclusive no próprio trabalho. Então, regra número 1. Mantenha os objetos entre as linhas da cintura e dos ombros. Então, lembra que eu falei da história de Moisés, que ele ficava com o braço acima da linha do ombro, isso provocava um processo de fadiga conforme ia passando o tempo. Então a ideia é o seguinte, é trabalhar nessa faixa azul, entre a linha da cintura e a linha do ombro. Então, os objetos que você usa de forma mais frequente, você mantém nessa faixa azul. Os objetos que você usa de vez em quando, você coloca nessa faixa vermelha e utilizando um recurso para não precisar elevar o braço acima da linha do ombro. E os objetos mais leves, de uso moderado, você pode colocar aqui abaixo da linha, nessa faixa amarela, porque você vai muito provavelmente ter que abaixar e não vai fazer força nem com o joelho, nem com a coluna. Então, os objetos mais leves você coloca aqui embaixo. Essa é uma regra básica aí para. O Bruno está escrevendo aqui: um dos maiores problemas na empresa é quando analisamos a queixa do colaborador e diferencia qual dos pontos estão influenciando ou interferindo no quadro álgico. Sim, o Bruno está dizendo aqui em relação a você relacionar o que a pessoa faz com o que ela está sentindo, né? Exatamente, Bruno, porque as pessoas elas associam muitos problemas de dor nas costas, dor no ombro, com o trabalho. Ah, eu fico 8 horas trabalhando, tem a ver com o meu trabalho, né? E aí difundiu a história da LER aí, que hoje o termo é LER-DORT, né? As lesões por esforços repetitivos aí, difundiu muito isso. Por curiosidade, na década de 70, na Austrália, os primeiros relatos de LER eram conhecidos como cãibra do escrivão. Então o pessoal que digitava muito começou a ter alguns problemas, né? E isso ficou. E todo mundo hoje sabe o que é LER. Você pergunta para qualquer pessoa na empresa, ah, eu tenho LER, né? Eu trabalho com um trabalho repetitivo. E as pessoas associam isso com a dor que ela está sentindo. Mas ela esquece que o que ela está fazendo na casa dela. Então a gente vai falar mais para frente aqui qual o colchão que ela usa, como que ela dorme, como que ela senta. E ela esquece disso, que isso também traz diretamente uma relação com o que ela faz na casa dela, né? Exatamente, o Bruno está colocando aqui que já tem um discurso formado, né? Já vem pronto o discurso. Então, a nossa ideia é mostrar que não é bem assim e orientar, educar para que as pessoas possam tomar decisões mais assertivas. Bom, aqui está um exemplo dessa ilustração que eu coloquei de áreas de alcance da geladeira aí da Electrolux, da Brastemp, que é uma geladeira invertida. Então é um conceito muito legal, moderno, incrível e totalmente ergonômico. Por quê? Você utiliza mais o freezer ou você utiliza mais a geladeira? Normalmente nós utilizamos mais a geladeira. Então aquilo que você utiliza com maior frequência está em cima, está acessível. E aquilo que você usa com menor frequência está mais embaixo. Então, muita gente não entende o porquê dessa inversão, mas é um aspecto totalmente ergonômico, né? E fora a tecnologia aqui de display, toda a tecnologia envolvida aqui nesse equipamento aqui, né? O Jonathan está escrevendo aqui, isso em uma ação futura, mesmo a pessoa sem querer pode dar nexo com causa, né? Sim, por isso que a empresa tem que se preocupar em ter as análises ergonômicas, em ter os programas de saúde, em ter formalização de documentos, treinamentos como esse que eu estou dando aqui. Inclusive os slides, todos os slides em PowerPoint estão disponibilizados na área personal da Ergotrid.
você dar uma palestra dessa, como eu estou dando aqui, e formalizar isso daí, você consegue, juntando com ações de melhorias nos ambientes de trabalho e de uma análise ergonômica bem feita, evita esse tipo de coisa, né? Evita expor a empresa e a empresa não ter como se defender, no caso que o Jonathan colocou aí. Bom, beleza? Vamos lá. Segunda dica, alturas ideais. Então, como eu falei lá em relação à frequência, agora eu vou falar em relação a peso. O que for mais pesado, você tem que manter na linha da cintura, porque você consegue fazer uma alavanca melhor, você consegue ter mais usar o corpo a seu favor e evitar colocar esses pesos mais pesados mais embaixo, porque a pessoa vai ter que se abaixar. E aí tem um problema. Todo mundo fala, quando você for pegar uma carga embaixo, você tem que dobrar o joelho, ficar com a coluna reta. Tá, mas se você dobra o joelho para pegar uma carga aqui embaixo, você, de uma certa forma, também está sobrecarregando o seu joelho. Né? Você está protegendo a coluna, mas tem uma sobrecarga no joelho. Então, o ideal é evitar pegar pesos mais pesados nessa altura do piso. Né? Então, manter na altura da linha da cintura aqui. E objetos mais leves, aí sim você pode colocar mais embaixo. Parece bobo, mas 80% das empresas não fazem isso daí. E eu imagino na casa das pessoas que as pessoas também não têm essa noção. Terceira dica, a postura correta ao dormir. E escrevam aí para mim, como que vocês costumam dormir? De lado, escreve aí, de lado, de barriga para cima, de barriga para baixo. Escrevam para mim aí, vamos ver, vamos fazer uma pesquisinha aí. A Luciana de lado, a Thaís de lado. Escrevam aí, pessoal. Fabiano de lado. Escreve aí. Participa aí, pessoal. Quem está prestando atenção aí? A Musa de lado. Sem dormir, não vale dormir. Eu não estou olhando aí, não sei se vocês estão dormindo. A Karine de lado. A Daphne de lado. Todo mundo dorme de lado. O Kainan de lado. Não escutei a pergunta. André, eu perguntei como que você costuma dormir. Se você dorme de lado, de barriga para cima, de barriga para baixo. Ou, sei lá, né, em pé. Tem gente que pode dormir em pé, sentado. Tem gente que dorme no trabalho sentado, né? De lado. Vamos lá. Então, a maioria dorme de lado, né? A melhor postura para você dormir, respeitando a curvatura da coluna, é de barriga para cima. Então, você coloca aqui um travesseiro ou uma almofada atrás do joelho, aqui embaixo do joelho, e o travesseiro, eu vou falar mais para frente, tem uma altura ideal se você dorme de barriga para cima. E a sua coluna, ela acaba ficando alinhada. Tem um alinhamento aqui da coluna, você respeita essas curvaturas. Só que o problema é que não é realmente uma postura muito confortável. Então, se o cara for meio barrigudão, o Jonathan aqui decúbito dorsal, né? Com apoio entre os joelhos, com a almofada, excelente. É isso mesmo, é o mais ideal, né, Jonathan? Mas não é o mais confortável. Então, se o cara for meio barrigudo, ele vai roncar, a mulher já vai jogar ele para fora da cama, já vai dar briga e conflito do casal aí. A música está falando que gosta de dormir de bruços, mas dói a lombar, exatamente. A melhor postura é a de barriga para cima, mas não é a mais confortável. E até porque a pessoa pode roncar e não sei o quê, e acaba não ficando nessa postura. E a pior postura é a de barriga para baixo. E muita gente dorme desse jeito e acaba não respeitando a curvatura da coluna, e aí fica no mínimo aí 6 horas, né? 6, 8 horas dormindo nessa postura, acorda com dor, e depois, acho que é o Jonathan que falou lá em cima, acaba relacionando essa dor com o que ela faz no dia a dia do trabalho dela. Mas ela esqueceu que ela ficou 6 horas, 8 horas dormindo naquela postura errada. Então, uma alternativa é a postura de lado, que a maioria respondeu aqui. Então, se você dorme de lado, você tem que escolher um travesseiro de forma diferente. Quando você dorme com a barriga para cima, eu vou mostrar aqui. E você coloca uma almofada, um travesseiro entre as pernas para você poder manter aquele alinhamento que eu falei da coluna. Né? Então, essa é uma alternativa aí. Então, a quarta dica é como escolher o travesseiro. Se você dorme de barriga para cima, que ninguém escreveu aqui, e que realmente pouquíssimas pessoas dormem, você tem que ter um travesseiro mais baixo, como esse daqui, porque você mantém o alinhamento do pescoço aqui, ó. Se você dorme de lado, esse travesseiro tem que ser mais alto, porque daí ele preenche essa distância aqui, ó.
e você fica com o pescoço alinhado. Ah, mas eu tenho até a forma de escolher o travesseiro, sim, até a forma de escolher o travesseiro interfere na sua postura. Então, tem essa diferença aí. A quinta dica tem a ver com o colchão. Então, o colchão, eu costumo dizer que tem uma história de amor do colchão, né? Porque a pessoa recebe o colchão de herança da avó e ele não quer se desfazer nunca mais do colchão. Ele quer morrer com o colchão. Então, a dica que eu dou é o seguinte: tire uma. Se você é apegado ao colchão, nunca trocou o colchão. Quem já trocou o colchão aqui? Escreve aí, já troquei o colchão, nunca troquei o colchão. Eu vou lançar uma enquete aqui para vocês, ó. Peraí, vou abrir aqui. Aqui. Vai lá, pessoal, responde aí. O que vocês acham? Precisa trocar o colchão? Eu ganhei de presente de casamento e nunca mais trocou. Eu troco quando começo a sentir dor nas costas. Eu troco conforme a recomendação dos fabricantes. Participa aí, volta aí, pessoal. Vai lá. 30% já votou. Responde rapidinho aí. Quem já trocou o colchão? Vamos ver quem tem uma história de amor com o colchão aí. Vamos lá, 60% já respondeu. Vou fechar. Responde aí, pessoal. Mais um tempinho. Beber uma água aqui, vai respondendo aí. Beleza? Vamos fechar? Então, olha lá. Vou compartilhar o resultado com vocês. 9%. Precisa trocar o colchão? Boa. 9% tem uma história de amor com o colchão. Olha lá, 9% eu ganhei o colchão de presente de casamento. 36% eu troco quando começo a sentir dor nas costas. E 45% deve ser os fisioterapeutas de plantão aí, e educador físico de plantão, que falou que troca conforme a recomendação, né? Então, a verdade é que foi o que eu falei. As pessoas têm uma história de amor com o colchão e não quer trocar o colchão nunca mais, né? Então, a dica que eu dou é o seguinte. O Jonathan troca a cada 5 anos. Eu vi as respostas aqui. Então, o que acontece? Se você tem esse amor aí, você tira uma foto do colchão, enquadra, põe num quadro bem bonito e deixa lá no teu quarto a foto do colchão e troca o colchão. Então, geralmente, de 5 a 10 anos você tem que trocar o colchão. Isso depende do fabricante, né? E muita gente não pensa nisso. E outra coisa é a economia burra, né? As pessoas economizam porque um colchão bom é caro e não tem como. Hoje existem colchões aí com tecnologia de mola ensacada, que o cara senta lá e o suco de laranja não cai. Enfim, existem colchões aí antialérgico, mas a verdade é que você tem que comprar um colchão que tem a ver com a sua densidade, a relação de massa sobre volume, né? Eu tenho 2 metros de altura e peso 130 quilos. Então, o meu colchão, de repente, não vai ser igual de uma pessoa que pesa 70 quilos. Então, é importante você ver a densidade, conversar na hora de comprar e não economizar, porque acaba sendo uma economia burra, porque você fica aí no mínimo 6 a 8 horas utilizando o colchão. E um colchão ruim, de má qualidade, vai trazer problemas aí e você vai começar a ter dores nas costas. Mas como que eu escolho o colchão? O colchão, ele não pode ser um colchão muito duro, daqueles tipo ortopédico de madeira, porque a região do quadril, da cintura pélvica, ela é mais pesada e ela vai acabar deformando o colchão aqui, olha. Ela vai descer, vai ceder a espuma e aí a sua coluna vai ficar tudo torta aqui, ó, em S. Se o colchão for daquelas espuma amarela vagabunda, piorou, né? Então aí você vai a cintura escapular e a cintura pélvica, o ombro, a região do ombro e a região do quadril vai descer, e aí você vai ter uma curvatura aqui em C da coluna, e ela vai ficar toda torcida. Então, o ideal, como eu falei, é você respeitar a densidade do colchão, conforme o seu peso, e conforme as especificações lá que você vai conversar com o vendedor, e aí ter um colchão de uma densidade adequada para que acomode de forma igual e a coluna se mantenha alinhada. Então, essa é a dica aí
A Muzi está perguntando aqui, qual o colchão ideal, mola ou espuma? Então, Muzi, como eu disse, tem essa nova tecnologia de mola ensacada, que ela distribui o peso. Então, se você pesa aí 50 quilos e de repente você é casado e tem um marido aí de 80 quilos, ela faz essa distribuição, essa mola ensacada, é uma tecnologia. E então depende muito aí do fabricante. O importante é você pensar na densidade e questionar sobre a densidade do colchão, para escolher o colchão conforme a densidade e o peso correto aí. Beleza? Sexta dica, preste atenção aos detalhes. Então, ergonomia tem muito a ver com detalhe. Uma dica que eu dou para vocês, normalmente a pessoa vai no ortopedista, vai no físio, fazer um tratamento, e ela não sabe dizer muito bem. Ela espera que, mas o médico que tinha que dizer o que eu estou sentindo. Por quê? A pessoa não tem uma percepção corporal e uma percepção dela mesma, do corpo dela, do que está acontecendo. Então, o que acontece? A dica que eu dou é o seguinte, se você sente algum desconforto, alguma dor no punho, nas costas, e não sabe a origem, procura fazer um diário de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, diariamente você faz isso, faz umas 2, 3 vezes, você vai anotando o que você está fazendo e como que está o seu estado de dor naquele momento. E no final, você tem um histórico aí das coisas que você fez e os momentos que você teve mais dor ou menos dor. E aí, de repente, você consegue facilitar e identificar o que está causando aquela dor. E são pequenos detalhes. Nessa foto, como vocês podem ver, a forma como eu levanto da cama interfere. Eu não posso usar a coluna dando tranco e levantando dessa forma, como mostra aqui a imagem de baixo. Eu tenho que levantar jogando o meu ombro para o lado oposto, sentando na cama e me apoiando. Então, esses pequenos detalhes, no final do dia, que fazem bastante diferença. Né? Porque você consegue aí cuidar para que essa diferença de postura não prejudique a sua coluna. A Priscila escreveu aqui, caso o casal tenha pesos diferentes, qual a melhor forma de avaliar o colchão ideal? Então, nesse caso, Priscila, você pode ir para o mais... segue o mais pesado, tá? O mais pesado, entre escolher uma densidade para uma pessoa mais pesada e mais leve, segue o mais pesado, que o mais leve, de repente, vai se adaptar melhor do que o inverso, do que seria o inverso, na escolha do colchão ainda aí, beleza? Então, os detalhes. Sétima dica, trabalhe em pé. Quem trabalha o tempo todo em pé, ou a maior parte do tempo em pé, ou vai fazer uma atividade em casa aí, os maridos vão ajudar as esposas lavando louça aí. Quem ajuda a esposa a lavar louça? Vamos ver os mentirosos aí. Escreve aí. Colocar um apoio para o pé. Então, um pequeno apoio, não precisa ser um apoio muito alto, ele já promove aqui o alinhamento. Olha lá a vista da coluna na vista lateral, né? Ele promove um relaxamento da musculatura das costas. Aqui você sente toda a diferença e não fica com essa postura de pescoço de tartaruga aqui para frente, né? A Kainan falou que ajuda. Mentira, o Jonathan é solteiro, né? Não ajuda. Ajuda a mãe, pô. Jonathan, ajuda a mãe. Gustavo, eu sempre reclamo. Eu dou uma lava-louça, o Bruno, uma ação ergonômica. Projetar a altura da pia. E aí, com 2 metros, eu sofro em qualquer tipo de pia. Né? Oitava dica, distribua os pesos. Então, sempre pegar os pesos de um lado e do outro para distribuir o peso e não sobrecarregar só um lado, ficando com a coluna toda torcida. Né? Então, essa é a oitava dica, é distribuir os pesos e pegar sempre dos 2 lados. Nona dica, respeite a distância ideal. Então, falando um pouco mais do conceito de ergonomia em casa, essa dica faz parte de um artigo que nós escrevemos, está lá no blog, depois se vocês quiserem ter acesso, e ela fala sobre a distância adequada entre o sofá e a TV. Então, olha só, se você pegar aqui, a pessoa às vezes compra aquela TV de 100 polegadas
e quer colocar num apartamento de 40 metros. Não dá certo, né? Fica desconfortável, causa cansaço, fadiga visual. Então, de acordo com o tamanho, as polegadas da TV, você tem uma distância mínima, média e máxima. Então, no caso aqui de uma TV de 32 polegadas, a média seria 1,80 metros de distância. Se você tiver uma de 71 polegadas, teria que ser 3,5 metros aqui de distância, de média, né? Então, até essa questão aí tem a ver com a adaptação e o conforto que vai propiciar se você seguir essas regras de distância. Existe uma postura ideal? As pessoas, se eu perguntar aqui, qual que é a postura ideal? É sentar reto, é sentar, né, todo alinhado. Na verdade, a ideia de postura é um pouco errado do que as pessoas pensam. Não é que exista uma postura ideal. Você tem que sentar reto igual um robô o tempo todo. Porque quando você está sentado reto, com a coluna bem reta, do ponto de vista da coluna vertebral, da estrutura óssea, excelente. Você está respeitando as curvaturas, você está com a coluna reta. Só que do ponto de vista da musculatura, ela tem que manter a força para manter a sua coluna reta. Eu vou deixar uma dica para vocês aqui, para vocês utilizarem uma bola suíça, aquelas bolas de academia, e sentarem na bola e tentar trabalhar aí 15, 30 minutos em cima de uma bola. A força que você faz para manter a sua postura reta, e nós escrevemos inclusive um artigo sobre isso, de um escritório na Itália, onde eles trocaram 800 cadeiras por bolas. Imagina se fizesse isso no Brasil, né? E eles estudaram lá que as pessoas melhoraram a postura, sim, porque é um exercício de RPG, você fica o tempo todo reto, né? Mantendo a postura. Mas cansa. Então, quando você projeta apoiando em cima do seu joelho lá, com o tronco mais relaxado, para a coluna, em termos de estrutura óssea, não é muito legal, mas você acaba descansando a sua musculatura. Então, a ideia é a seguinte: a grande dica é que você tem que pensar no tempo que você fica em determinada postura. Então, o grande lance está na duração. Quanto tempo eu vou ficar em determinada postura? E aí isso pode ser prejudicial. Essa foto que vocês estão vendo aí é da minha perna. Como eu falei, eu tenho 2 metros de altura e eu estava voando pela TAM aí, indo para Salvador. O voo era curto, era uma distância curta. E imagina se eu fosse viajar para a Austrália desse jeito, com a perna toda espremida e sem espaço para esticar a perna e sem espaço nenhum. Então, a duração tem a ver com a questão da postura. Quanto tempo você vai ficar numa postura dessa? Né? Então, sempre pensem, a 10ª dica é, considere sempre 4 fatores. Qual que é a intensidade? Então, eu vou pegar um peso, qual que é o peso que eu vou estar levantando? Qual a duração? Quanto tempo eu vou ficar naquela determinada postura? Frequência, né? Quantas vezes eu faço isso num dia? Quantas vezes eu faço isso numa hora? Quantas vezes eu faço isso em 1 minuto? E mecanismo de regulação, que são as pausas, os rodízios. Isso tudo interfere diretamente na questão de conforto quando a gente fala em postura, e não só a postura em si. O Jonathan falou que tem 1,88 m, que também deve sofrer, né? Enfim. Então, qual que é a postura ideal, né? A postura ideal é aquela mais próxima do neutro. Quanto mais neutro você ficar com relação à sua postura, sem grandes desvios, melhor. Então, como eu falei lá atrás, pequenas coisas fazem toda a diferença. Então, se você vai varrer um piso, um chão lá, a coluna mais alinhada. Se você vai pegar uma criança no colo, você não dobrar a coluna, não fletir a coluna, não torcer o tronco para pegar a criança, que tem um certo peso, manter a coluna mais alinhada. Como eu falei lá de dormir de lado, quando você vai até amarrar de repente um calçado lá, você cuidar da sua postura. Então, manter sempre. Tem uma dica também no informativo semanal e está no blog sobre como pedalar, como escolher a bicicleta ideal, está aqui mostrando, né? Olha lá, posição para carregar um peso dos 2 lados. Então, tudo que a gente falou até agora tem a ver com pequenos detalhes que vão manter a tua postura o mais próximo do neutro, sem grandes desvios posturais.